Eu vou primeiro, talvez, fazer uma pergunta aqui a todos. O que vocês acham que aconteceria se eu desse, por exemplo, uma bolacha ou um pão dar a um bebê de 4 meses? Vocês acham que seria algo sensato da minha parte ou um pouco de imprudência? Seria um pouco de imprudência. Mas nesse caso, porque o pão não é bom ou porque a criança não tem condições de comer o pão? Geralmente porque a criança não tem condições de comer o pão, né? Pronto, então, é dessa forma também que eu vou introduzir um pouco a questão de gravidez. Não vou me focar no gravidez, no namoro, essa é a parte que o nosso querido pastor aqui vai abordar, mas um pouco de gravidez indesejada, okay? Ou numa fase precoce. Da mesma forma que seria inconsequência ou imprudência da minha parte tirar um pão, né? Dar ao meu bebê de 5 meses, né? Esse é o mesmo desafio que pode se enfrentar quando nós assumimos algumas responsabilidades antes de alcançar certos estágios da vida. O ruim não é o pão, a questão é que o bebê ainda não tem mecanismos, né? Não tem condições para que possa digerir aquele pão. Então, mais do que talvez um presente para o pão, seria colocar a criança em perigo. Sim ou não? Mais do que um presente que eu poderia estar a dar ao meu bebê, estaria colocando essa criança em perigo. Só que sabe qual é a parte mais interessante? É que sabemos o que dar ao filho, o que não dar em detrimento da sua idade. Mas depois que crescemos um pouco, não sabemos quais são os desafios que se adequam ao nosso estágio da vida, ou estágio emocional ou não. Conseguimos perceber até aí? Então, o que acontece muitas das vezes, há casos em que a adolescente, né, os jovens se engravidam muito cedo, sem que estejam totalmente preparados para encarar essa fase da vida. E o que acontece é que o ventre pode não ter problemas em gerar, mas a mente pode ter problemas em acompanhar a gestação. Isso traz transtornos graves que vocês não imaginam. Nem tudo o que o ventre carrega, a mente consegue carregar. Às vezes nós podemos assumir responsabilidades em função do preparo do ventre, achando que a mente também está preparada para tal enquanto não está. Isso depois vai resultar em um desabamento emocional grave. E não pense que você vai escapar porque é cristão. Talvez uma das coisas que eu não realcei aqui é que, para além de eu ser especialista em inteligência emocional, também sou cristão. E como ser humano, você não está isento das vulnerabilidades da vida simplesmente porque é cristão. É importante que você consiga ou aprenda alguns mecanismos emocionais que vão te ajudar a prosseguir na vida. O próprio Jesus, que nós acreditamos nele, era um ser que acreditava na inteligência emocional. Ao falar, por exemplo, não vos preocupeis com o que comer ou dia da manhã, essa parte não é espiritual. É sobre a dosagem na ansiedade. E essas coisas de ansiedade tratamos também quando nós falamos de inteligência emocional. Agora, queridos, a questão de gerar um bebê é um ato que se reserva simplesmente ao corpo. Mas suportar esse bebê está ligado à alma. E muitas das vezes nós geramos um bebê enquanto a nossa alma não está preparada para fazer o acompanhamento desse bebê. Porque em algum momento, toda a responsabilidade que nós assumimos tem consigo as suas expectativas. Em algum momento da vida, nós assumimos algumas coisas numa fase precoce e não conseguimos lidar com as exigências daquilo que nós assumimos. Estamos juntos até aqui? Há uma coisa que eu quero deixar aqui ficar. Um coração
mal preparado, acaba em algum momento, né? Acaba em algum momento afundando aquilo que foi gerado para ser milagre. Um coração despreparado pode afundar aquilo que foi gerado para ser milagre. Gosto de alguém que diz o seguinte: fracassar no preparo é mesmo que preparar-se para o fracasso. Agora, se você não tiver uma estrutura emocional devidamente preparada, você estaria se preparando para fracassar. E nesse momento você estaria a colocar em causa não só a tua vida, mas também a vida que você gerou. Estamos juntos? E quando aquilo que foi gerado para ser milagre se torna fardo, o problema não é do milagre. O problema é meu. Nós precisamos entender que até algum momento, aquilo que pode nos ser dado como presente, se chegar antes do tempo, pode machucar. Eu vou dar um exemplo claro, porque eu gosto de associar a parte da inteligência emocional com a sabedoria que a Bíblia nos oferece. Quando você lê a história do filho pródigo, você vê o filho pródigo pedindo a parte que lhe pertencia, da sua herança, sim ou não? Ele levou a sua parte, foi esbanjar a sua parte. E quando tu lês a história, diz que ele até chegou a desejar a comida que sobejava dos porcos. Agora, cá entre nós, o problema foi a herança? Não, o problema não foi a herança. O problema é que ele correu para tomar a sua parte antes de estar preparado. E é por isso que qualquer presente que chega antes que nós estejamos preparados, acaba mesmo nos afogando. Estamos juntos até aqui? Então, o problema, por exemplo, para o filho pródigo, não foi a herança, foi a falta de estrutura emocional para lidar com aquilo que ele estava pedindo. Então, em algum momento, nós temos que saber dosear as nossas ambições. Não é porque você quer alguma coisa que essa coisa vai te cair bem. Não é porque uma coisa deu certo com uma outra pessoa que essa coisa vai dar certo também para ti. E é por isso que aquilo que era suposto que fosse herança futura tornou-se numa destruição presente. Consegue me entender? Algumas coisas que até Deus é que te concede, na perspectiva de ser herança futura, pode se tornar destruição presente se você não se preparar devidamente. Razão pela qual, quando você estuda um pouco a cultura dos judeus, você consegue entender que ninguém é permitido falar publicamente a não ser que tenha completado 30 anos. Por quê? Porque antes dos 30 anos, provavelmente esse indivíduo não tem uma estrutura emocional para gerir os adversos que a sociedade apresenta. O próprio Jesus, que nasceu sendo Deus, teve que levar 30 anos se preparando. E muitos de nós não conseguimos nos preparar para certas responsabilidades que nós queremos assumir na vida. E o custo disso é muito alto. Onde falta a estrutura, até aquilo que deveria ser presente acaba gerando dor. Estamos juntos? Onde há falta de estrutura, até aquilo que deveria ser uma bênção acaba gerando o quê? Dor. Porque faltou o quê? A estrutura. A minha pergunta é: será que nós estamos nos fortificando para suportar aquilo que nós ambicionamos? Porque o maior triunfo da vida não consiste em conquistar, mas em sustentar o que foi conquistado. Muitos conquistam, mas depois falham em sustentar aquilo que conquistaram. E não existe nenhum triunfo, nenhuma glória em você não ser capaz de sustentar aquilo que você alcançou. Temos que perceber que a precocidade pode gerar uma pressão constante
na ideia de corresponder a algumas exigências elevadas. Eu vou explicar isso. Em algum momento, quando você, por exemplo, tem uma gravidez indesejada, você é obrigada a corresponder um papel para o qual você nunca foi preparado. Estamos juntos? Tanto quem engravida, quanto é engravidado, eles acabam sofrendo uma certa pressão, porque devem corresponder um papel para o qual não foram preparados. Era suposto que você fosse um apenas adolescente sonhador, mas não te proteger, você tem que ser pai. Devendo ser filho, você é obrigado a se tornar pai. Isso leva a um custo elevado emocional. Estamos juntos? Nós devemos entender que há responsabilidades que estão além de certos estágios em que estamos na vida. Se você quiser, por exemplo, fazer uma casa com placa de concreto, uma das coisas que você tem que certificar é que tem que ter uma boa fundação. Depois tem que certificar que tem bons pilares. Sim ou não? Sim. Caso contrário, a casa vai desabar. O problema é o único. É porque você ambicionou o teto, mas esqueceu da fundação. Estamos numa geração que gosta de competir muito, pastor. Quem dera se esta geração tivesse a sabedoria de Jacó. Por que a sabedoria de Jacó? Porque ele está fugindo de casa do seu tio Labão. E mesmo assim consegue deixar os outros atravessar. E ele fica. Muitos de nós corremos para atravessar não porque é nosso tempo de atravessar, mas porque não conseguimos celebrar os outros que já atravessaram. Muitos não se relacionam porque sentem-se prontos para se relacionar, mas se relacionam porque tem alguém que está se relacionando. Muitos correm para casar não porque se sentem prontos para casar, mas porque uma outra pessoa casou. E nós devemos perceber que imitação gera limitação. Você tem que ter capacidade de andar na sua própria voz e não na voz dos outros. E em qualquer momento que você for a tomar uma certa decisão, pergunte-se: é a voz de Deus para mim ou estou copiando a voz do outro? E Jacó teve essa inteligência emocional. Mandou a família e o gado avançar. E ele ficou no vale, à busca do seu propósito. E muitos de nós conseguimos atravessar rapidamente e deixamos o propósito para trás. A nossa maior ambição não tem que ser atravessar para outra banda. A nossa maior ambição tem que ser achar o meu propósito. Então, há responsabilidades que vão além de certos estágios na vida. Talvez seja leve para ti ouvir isso aí. Espera, se você for um imprudente, vá fazer filho, depois venha me contar. O tolo não é diferente do preguiçoso. Ambos pensam da mesma forma. O tolo acredita vendo. Não é suficiente que lhe fala. Mas o sábio é aquele que quando lhe alerta diz que é uma cova aí, ele se desvia. Sabe qual é a grande diferença que existe entre os sábios e os inteligentes? Inteligentes resolvem, sábios evitam. E enquanto o inteligente resolve, gasta mais tempo que o sábio que está evitando. E o meu desafio para vocês é que mais do que serem jovens inteligentes, sejam jovens sábios. O tempo que você leva para resolver uma dada situação pode acarretar muitos custos. Mas quando eu simplesmente evito a situação, não há custos. Sim ou não? Agora, esse é um dos primeiros desafios. O custo elevado psicológico que nós enfrentamos. É por isso que aquilo que era suposto que fosse bênção, acaba em algum momento virando o quê? Desafio.
quando é feito fora do tempo oportuno. Queridos, todo dom, toda dádiva, todo presente que chega antes da estrutura e uma vida que nasce de um coração despreparado acaba se tornando ou em problema ou em desafio. E muitos adolescentes às vezes vêm ter comigo. O que é que eu faço? Sou gestante agora, estou grávida, gostaria de abortar. O problema não é do que foi gerado. O problema foi de quem gerou. Agora, somos tão irresponsáveis na vida que não conseguimos identificar que o problema está conosco e queremos matar quem não tem problema. Consegue entender essa cobardia emocional? Quem tem problema sou eu. Eu é que gerei o filho. Ele não tem problema, foi o gerado. Mas para além de assumir a responsabilidade, prefiro fazer o quê? Transferir a culpa para uma outra pessoa inocente. Eu sei que essa pressão de abortos existe mesmo no ser cristão. Não vou discutir muito esse assunto. Mas eu sei que alguém me ouve. O que você precisa perceber é que o problema não está no bebê. Gravidez não é problema. O problema pode ser aquilo que você fez para estar grávida. Consegue perceber? O problema está na voz que você ouviu para que se envolvesse. Vamos lá, quem entre nós? Me falaram que eu estaria a falar também para cristãos, não é? Quem entre nós? Vocês lembram-se da tentação de Jesus em Mateus capítulo 4? Sim ou não? Ele é tentado a transformar pedras em pão. Na minha perspectiva, não havia nenhum problema em Jesus transformar pedra em pão. Mas por que ele não transformou? Ele estaria transformando, ouvindo ou obedecendo a voz de quem? Só isso. O problema não estava em transformar pedras em pão. Mas qual é o comando que eu estou obedecendo para fazer isto? E é por isso que eu digo, o problema não é gravidez. O problema é o comando que você teve para engravidar. Se é que você engravidou dentro dos parâmetros de Deus, não há problema. Mas se é que a voz que você ouviu para que você chegasse a essa situação não foi de Deus, aí há. E o problema não está na gravidez. Vou a repetir. O problema está em quem gerou. Estamos juntos? Não, consegue me entender? A dose está boa, preciso diminuir um pouco, elevar? Está boa. Agora, a falta de estrutura vai te fazer pensar que a tua gravidez é um problema, o filho que você tem é um problema, enquanto não. Te falta estrutura. Uns hoje, enquanto choram porque não tem filhos, há alguém que está chorando porque tem. Enquanto alguém chora porque não consegue conceber, há alguém perdendo noites porque consegue. Qual é o problema? É a estrutura. Então, nós temos que estar preparados. Isso não é uma questão simplesmente psicológica, não é uma questão emocional. Em todas as esferas. Você pode orar muito, irmão. Quando vai faltar dinheiro de fralda, ok. Segundo problema mais frequente, digam comigo, síndrome de privação afetiva. Repitam, síndrome de privação afetiva.
Ok, antes de eu continuar, deixa-me vos dar um cheirinho do que é isso. E vocês logo vão abrir a mim. Já ouviram alguém dizer, todos os homens são iguais? Não quero mais saber do homem. Obrigado. Vocês conhecem uma pessoa que esteja sofrendo de síndrome de privação afetiva? Sabe o que acontece na síndrome de privação afetiva? A pessoa encarcera-se emocionalmente. Não se permite ter outras experiências. E acaba generalizando em função da perda ou da mágoa que sofreu. Sofreu com um, generaliza. Um dia alguém veio ter comigo e disse, não, eu, essa coisa de namorar, estou a deixar. Eu disse, por quê? Ele disse, todos os homens são iguais. Eu disse, você já esteve com quantos homens? Disse, mais que 3. Eu disse, então o problema não está nos homens. Ele disse, o problema não é que todos os homens sejam iguais. O teu coração é que tem inclinação por bandidos. Porque tem alguém dizendo, todos os homens são iguais. Mas o próximo ela aceitar ter as mesmas características que o primeiro que lhe magoou. Nós não podemos fazer a mesma coisa todos os dias e esperar resultados diferentes. E tem pessoas fazendo mesmas escolhas. A diferença só está na cor. Conseguem perceber? E essas pessoas tarde ou cedo vão cair na síndrome de privação afetiva. Porque acaba afetando a autoestima, a identidade e relacionamentos futuros. E deixa-me vos dizer uma coisa aqui. Uma gravidez não assumida gera marcas, sequelas que não aparecem na ecografia, infelizmente. As sequelas que uma gravidez não assumida gera são sequelas que não são passíveis de se observar na ecografia. Na ecografia você pode ver o desenvolvimento, o sexo, mas infelizmente tem sequelas que você não poderá ver através da ecografia. E na tentativa das pessoas sobreviverem à dor da rejeição, acabam fazendo um pacto com frieza emocional. Conseguem perceber? Eu estou magoado com alguém, estou decepcionado com alguém, e naquela tentativa de eu sobreviver ou ultrapassar aquela dor, vou fazer um pacto com frieza emocional. E as pessoas acabam não se permitindo mais, por causa da rejeição. Eu não quero mais saber de homens. Deixa-me vos dizer uma coisa. Se você encontrar alguém na vida que costuma dizer assim, eu não confio em ninguém, essa é a primeira pessoa que você não deve confiar. Porque se eu for um padrão, eu acredito que existe uma outra pessoa que seja padrão. Agora, se eu chego a dizer que não existe ninguém para confiar, eu também estou dentro. Conseguem perceber? E as pessoas, quando estão nessa síndrome de privação afetiva, acabam não se permitindo. Agora, deixa-me dizer uma coisa. É uma grande mentira de que você não percebe ninguém. E você sabe que está mentindo. Mesmo Deus, que é soberano, autossuficiente, o primeiro mandamento dele exige ser amado. Existe se relacionar. E quem é você para dizer que não quer saber mais de relação? Deus é soberano,
autossuficiente, não depende mesmo de ninguém. Mas o primeiro mandamento, amarás o Senhor, ele está mandando, gente. E me chega adolescente de 14 anos. Diz, eu quero saber mais do homem. Nem deveria ter sabido. Enquanto outras pessoas param de se permitir, algumas deixam de se apreciar. Aí também está um outro problema. Porque quando pessoas param de se apreciar, acontecem duas possíveis coisas. Ou se tornam disponíveis para todos, ou se tornam disponíveis para todos. Consegue perceber? Quando eu não consigo namorar a mim mesmo, deixa eu dizer uma coisa. É impossível que você no futuro forme um belo par se você não for bom como ímpar. A coisa tem que começar comigo. E a partir do momento que você para de se apreciar, você corre o risco de ser disponível para todos. Há pessoas que eu conheço que já não esperam um homem que querem, mas um homem que terá compaixão só. Conseguem perceber? E é triste quando eu encontro um adolescente de 15 anos, só está à espera de alguém que tenha compaixão. Quer dizer, pessoas só namoram porque tem pena. Mas isso acontece mais quando as pessoas param de se apreciar. Porque a partir do momento que você para de se apreciar, você começa a se depreciar. Consegue perceber? A partir do momento que você para de se apreciar, começa a se depreciar. E logo eu assim dizer não, para aquele ali vai me achar o quê? Consegue perceber? Se eu negar a ele, será que terá mais alguém? E o teu problema é que toda pessoa que você encontra acha que é aquela certa. E um dia cai na síndrome de privação afetiva. Algumas pessoas caem no pessimismo. E o pessimismo, meus queridos, é o câncer da alma. O pessimismo é o câncer da alma. Outras pessoas dizem, não posso amar de novo. Jesus continua sendo amor até hoje. Mas foi decepcionado. É ou não? Mas ele continua amando. E bem, prontos, passando aqui, só rapidinho, palavras mais comuns de uma pessoa, ok, que está fazendo um auto inteiro efetivo. Ok? Uma pessoa que esteja fazendo um auto inteiro afetivo. Não preciso de ninguém. Vocês conhecem essa pessoa? Homem só serve para decepcionar? Também conhece. Nunca mais me deixe ser tocada por sentimento algum. Também conhece. Sabe qual é a característica principal de uma alma ferida? Acontece por detrás de autossuficiência. Essa é a característica de uma alma ferida. Vou fazer tudo sozinho. Eu consigo. Eu só me lembro de uma imagem que eu vi de uma mulher que zangou-se com o esposo e caiu nesse de autossuficiência. Não queria consultar nada, foi abrir o capão e colocou combustível no lugar de água.
Eu vou fazer sozinho. Vou conseguir isso. Vai conseguir onde? Queridos, enterrar a dor não é mesmo que curar a dor. E a autossuficiência enterra a dor, não cura. Você se privar de novos relacionamentos, isso aí não cura a dor. Enterra por um tempo. Consegue perceber? Então, não é porque foi decepcionado uma vez, foi magoado uma vez, que você tem que deixar de se permitir. Mas também tem que ver para quem você se permite. Não é verdade? Não é qualquer um serve. Já que aquele que eu queria me magoou. Até fala com raiva, como... Como se a pessoa que te magoou fosse ver as consequências disso. Não, você que vai viver isso. Então temos que ter uma boa dose de inteligência emocional. Depressão gestacional é um outro fator muito importante. Alguns casos que eu já acompanhei, pessoas tiveram depressão na gestação e também depressão pós-parto. Só que em situações em que a depressão não é grave, é leve, pessoas acabam não se apercebendo. Mas talvez vocês conheçam alguém que durante a gestação não falava muito, havia desenvolvido uma frieza emocional, chorava frequentemente. E em algum momento, quando você chegasse para perguntar por que está a chorar, poderia não te responder nada. E essas coisas podem surgir porque nós não estamos preparados emocionalmente. Nesse momento de depressão gestacional, o milagre vira crise. E aquilo que deveria ser motivo de orgulho vira descontentamento. Conseguem perceber? Além de se orgulhar porque está sendo pai, além de se orgulhar porque está sendo mãe, acaba ficando descontente porque está sendo pai ou está sendo mãe. Homens, não se iludam porque estou a falar muito das irmãs. Vocês estão dentro. Até agora só conheço uma mulher que ficou grávida através do Espírito Santo. Então, essa situação não cabe à mulher. Porque para ser gestante, você tem que existir. E alguns até são os homens a dizer, aborta mais. Às vezes a iniciativa não é da mulher. Às vezes a iniciativa é do próprio homem. Você vê, ei, não, eu ainda, na linguagem, né? Ainda estou a amarrar. Ainda estou a ir na cura. Começa a pensar bem naquele dinheiro que recebia para a cura, que é para desviar para os suprimentos que o bebê vai precisar. Já não cabe na mente. Acaba de dizer, não, vale a pena arriscar esses 2 milhares que eu tenho aqui? Bate lá um aborto. Na linguagem, vocês conhecem a linguagem de lá de Zonar, não conhecem? Bate lá um aborto, saca lá isso e vamos ficar tranquilos. Então não é só a mulher que não está preparada. Nós também, homens, nós estamos preparados. Conseguem perceber? E o que acontece muitas das vezes é que existe uma pessoa crescendo por fora, mas por dentro está morrendo. A sua barriga está crescendo, mas o seu coração está definhando. A sua barriga está visível, mas o seu rosto está sombrio.
Porque você não estava preparado para enfrentar esse momento. E acaba gerando o quê? Depressão. E quando chega a depressão na gestação, o que acontece? Aquilo que deveria unir acaba afastando. Por isso que muitos são bons namorados antes da gestação. Quando chega a gestação, já não se fala. Antes da gestação é muro. Depois é pai de bebê. Não é pai de Júnior. Júnior é quando o pai assume. É pai de bebê. Pai de Júnior, o pai assumiu. Mas quando é pai de bebê, o pai não assumiu. E aquilo que deveria vir unir, acaba afastando. E a tua gestação não pode ser o motivo pelo qual vocês se afastam. Conseguem perceber? A sua gestação não pode ser o motivo pelo qual se afastam. Como é que se manifesta uma pessoa que esteja enfrentando uma depressão gestacional? Choro frequente e sem motivo aparente. Está sempre chorando. Eu vou ver o que está acontecendo. Dá só um tempo. Não consegue detalhar o porquê que está chorando. Sensação de fracasso, de culpa e de inutilidade. Quando você chega nesse estágio, você precisa mesmo de um psicólogo. Quando você chega a essa fase de se sentir inútil, precisa de um. Outra questão que acontece é a rejeição do bebê. Acontece muito. Mamãe, come lá, porque bebê que está lá dentro, depende da tua comida. Não quero nada aí. Depois do parto, tem bebê. Deixa-me vos dizer, porque vocês às vezes acham que vocês que gostam das vossas mães, às vezes, se as mães estivessem aqui, eu diria que essas meninas não gostam de vocês. Só estão deprimidas. Quando a pessoa está deprimida, não quer saber do seu próprio bebê. Vai ficar com a avó. Consegue perceber? Torna-se fardo nos primeiros dias. Só nos primeiros dias você não consegue suportar. Ai, já não sei o que quer. Ninguém, mamãe, não quer esta aqui. Ninguém não quer esta aqui. Estás deprimida, filho. Procura lá um psicólogo. Não estavas preparada. A gestação não te fez bem. Você veio porque gosta muito da tua mãe. Só quer aliviar-se do fardo, que deveria ser bênção. E essa parte vai falar melhor o pastor. Consegue perceber? Enquanto eu nem controlei que momento eu subi, eu gosto muito de orar dentro. Ai, ai, ai. Tá bem, o mais importante é que até 11h30 eu tenho que terminar, não é isso? Acho que é 11h30. É isso mesmo. Agora, gente, para terminar, só vou tocar 3 pontos de relação a doenças do século. Ok? E nós já estivemos viajando ao longo dessa palestra aqui. Essas doenças que eu toquei são doenças também do século. Mas só para acrescentar, porque aqui falei simplesmente da depressão na gestação, mas não de uma forma generalizada. O que será depressão? Vocês têm ideia do que seria uma depressão?
De uma forma simples, define-se como sendo um estágio de uma profunda dor. É um estágio de profunda dor, de uma forma simples. É o último estágio da dor humana. Consegue perceber? Se um dia você pegou panela quente e te queimou, aquela dor não é suficiente comparado à dor da depressão. Porque pelo menos naquele dia você tocou panela, te queimou, deixou, depois arranjou o pano, tirou a panela e comeu. Quando uma pessoa está deprimida, nem come. E o que é que acontece com a pessoa? Pode perder prazer pelas coisas que fazia diariamente. Cada um indivíduo gostava de brincar, gostava de conversar, gostava de ir trabalhar. E de repente, já não tem mais prazer nessas coisas. Esse indivíduo está caindo no estágio de depressão. Outra coisa que afeta a depressão é algo que nós chamamos de esfera de conduta. Higiene. A pessoa acaba sendo baixa de beber. Não quer saber de bar. Já não se preocupa mais com o seu visual, mas você está ficando deprimido. São 16, 17 horas. Já não se lembra se fez banho ou não fez. Vocês estão a rir. Mas deixa-me vos dizer. Eu disse aqui no princípio que ninguém foge dessas coisas simplesmente porque é um cristão. Conhece Elias? Conhece a história de Elias? Conhece muito bem. No campo da inteligência emocional, nós concluímos que Elias passou por uma profunda depressão. Até o ponto de Deus lhe dar algo como um milagre, e ele recebeu aquilo como pretexto para morrer. Ele estava em depressão. Deus aproxima pão, aproxima água a Elias, come, bebe, depois tira a minha água. Quer dizer, Deus te dá algo para você viver, e você olha aquilo ali como um pretexto para morrer. E os deprimidos são assim. E olha o que ele diz. Tira a minha alma, porque eu não sou melhor que os meus pais. Pessoas deprimidas depois caem na comparação. E a comparação tem duas vertentes. Você pode se comparar por excesso ou pode se comparar por defeito. Qual é o risco de se comparar por excesso? É você cair no orgulho. E nós sabemos que o orgulho antecede a queda. Sim ou não? Se você se comparar por excesso, sempre, eu posso. Eu estou com melhor aquilo ali. Eu faço melhor aquilo ali. Você está se comparando por excesso. E o excesso vê aquilo que acaba gerando o quê? O orgulho. E pouco antes da queda vê o quê? O orgulho. Então, toda pessoa que se orgulha muito assim, então você se preparar para lhe receber, porque está para cair. Consegue perceber? E Elias caiu na comparação, por defeito. Ele diz, tira a minha alma, porque eu não vou conseguir ser melhor que os meus pais. E pessoas deprimidas às vezes fazem assim, mas você mesmo na minha família ninguém me roupa. Consegue perceber? Dana mesmo, quando eu olho ao meu redor, ninguém casou na minha casa. Então quem sou eu? Não façam isso. Não diga quem sou eu para conseguir o melhor. Diga quem sou eu para permanecer no pior. Quem está a mudar o discurso? Para além de quem sou eu para conseguir o melhor, vamos mudar o discurso para quem sou eu para permanecer no.
Conseguem perceber? Então, temos que parar de nos comparar por defeito. Isso pode ser gerado por causa de depressão. E a maior prisão é acreditar que você não serve mais para nada. Eu sei que vocês conhecem muitas prisões aqui em Moçambique. Tem BO, tem o que. Mas eu vos digo uma coisa. Não existe maior cárcere que você não acreditar mais que serve para alguma coisa na vida. Quando você chega ao estágio em que você diz, não sirvo mais para nada, você está na maior prisão. Consegue perceber? Angústia. Quem já ouviu falar de angústia? Quem já ouviu falar? Se vocês não ouviram falar, então vocês nem lêem a Bíblia. Não está na vossa Bíblia que a minha alma está angustiada até a morte. Está ou não está? E eu fui pegar um exemplo mais prático. Só para você que diz, eu sou cristão, essas coisas não me batem. Quem disse a minha alma está angustiada até a morte? Jesus. Obrigado. O próprio Jesus, ele disse, a minha alma está angustiada até a morte. Bem que eu desejava renunciar isto, mas para isto eu vim. Conseguem perceber? O que acontece é que na angústia, a angústia às vezes tem causas imperceptíveis. Ok? Quando nós olhamos para a questão da psicologia, em algum momento a angústia tem origens imperceptíveis. Pode ser gerada por culpas não resolvidas, ok? Por exemplo, alguém que teve aborto no passado e agora não está conseguindo conceber, pode cair na angústia. Porque você está se culpando. Teve a oportunidade de conceber e não aproveitou. E agora que você quer conceber, não está conseguindo mais conceber. Pais que em algum momento perderam a oportunidade de corrigir os seus filhos, ainda crianças, podem em algum momento desenvolver angústia. Perda de sentido também pode acontecer quando em algum momento você perde o sentido da vida. A angústia pode estar lá. E como é que se caracteriza a angústia? Caracteriza-se também pela sensação de um vazio e dor existencial. O angustiado nem consegue se achar. Percebem? Estamos juntos até aqui. Só para vocês perceberem um pouco até que nível a angústia pode nos levar. Vocês se lembram que quando Jesus declara que ele estava angustiado, posteriormente ele leva os discípulos para um lugar chamado de Jardim de Getsemane. Gente, não estou na pregação, é Bíblia. No campo de gestão emocional. Eu fico preocupado quando você lê alguma coisa da Bíblia e não acredita. Só quando um cientista publica um artigo e diz que ler Bíblia faz bem para a saúde mental, você diz, até que enfim. Quer dizer, você usa a ciência para validar a Bíblia. De usar a Bíblia para validar a ciência. Mas a tua Bíblia diz que todos os tesouros de conhecimento e de sabedoria estão em Cristo. E eu estou falando aqui, a inteligência emocional não tem a ver com teologia. E estou a dizer que o Jesus em quem você crê passou por esse estágio. E um pouco mais profundo que isso. Lembra-se que depois ele leva os discípulos para um lugar chamado Getsemane. Agora, a tua Bíblia que diz que ele teve um suor sanguinolento. É ou não é verdade? Sabe como é que se chama esse fenômeno? Na ciência chama-se hematidrose. Repitam comigo. Hematidrose. De novo. Hematidrose é um fenômeno que ocorre, ok? Quando nós estamos no nível mais alto de angústia. E depois de Jesus só foram registrados mais 2 casos. Conseguem perceber? O que acontece na hematidrose é que os vasos que
que carrega o sangue acabam se rompendo. Consegue perceber esse nível de angústia? Vocês estudaram sexta classe? Estudaram ou não? Passaram pela sexta classe aqui? Ouviram falar de capilares nos vasos sanguíneos? Prontos. Na hematidrose, gente, o que acontece é que capilares se rompem. E no lugar desses poros tirarem suor, acabam libertando sangue. Isso acontece no nível mais alto da angústia. Conseguem perceber? Sai sangue da pele. E vocês acham que isso é uma coisa fácil? Depois alguém vai me dizer aqui, mas eu oro muito. Você orava mais que Jesus? Não pense. Você ora mais que Jesus? Não, eu e você não oramos mais que Jesus. Mas ele, sendo Deus, orando constantemente, acabou mesmo assim caindo no estado de angústia. Mas a questão não é quem cai e quem não cai, é como se sai da... Conseguem perceber? Temos um espaço para perguntas, né? E eu posso abrir nesse momento para vocês fazerem perguntas. Eu estou a ver que são 11h23. Faltavam algumas coisinhas, mas eu gosto de orar com tempo. Vamos colocar perguntas ou termino a fase de perguntas com os detalhes? Não, vocês já que decidem. Por favor. Tenho aqui 4 perguntas para fazer. 4 Não perguntas. gostava de fazer todas ao mesmo tempo para não se misturar esse tempo aqui de questionamento. Obrigado. Okay. A primeira questão é em relação a engravidar dentro dos parâmetros devidos, então não traria essa preocupação. Mas constato também que pode existir uma gravidez indesejada dentro do casamento ou dentro dos parâmetros devidos. Então, gostava de saber, através da ajuda do pastor e do WISE, se usar os métodos contraceptivos dentro do casamento seria ideal ou não, porque muitas das vezes ouvimos coisas em relação a esses métodos. A outra questão é a seguinte, que as mulheres são geralmente conhecidas como as mais emocionais ou emotivas. Temos um crescente número de irmãs em Cristo que namoram com mundanos. Será que os mundanos sabem tocar melhor no emocional das mulheres? E os cristãos não saibam? Ou as irmãs não são convertidas? Ou seja, aqui deve-se este fenômeno. A terceira questão. Creio que o número crescente de pessoas que se machucam emocionalmente, tipo a repetição, porque falou que machuca-se pela primeira vez e já não quer sentir mais afeto e não quer relacionar-se novamente. Então, este crescente número de relacionar-se com alguém é ferido depois de outra pessoa. Será que deve-se a não dar tempo para poder ter uma cura emocional? Se sim, quanto tempo geralmente se leva para que a cura emocional seja efetiva? Depois, a última questão é com a questão da depressão. E será que os memes, porque nós geralmente temos muitos memes para quem está decepcionado, e o Wise mencionou um deles que costumamos partilhar. Dizem que a depressão dói, mas já dormiu sem jantar, você? Já queimou com plástico e a derreter? Se quiser desistir, desista. Ninguém se importa com isso. Então, como é que esses memes que nós inconscientemente partilhamos podem afetar o emocional de quem esteja a passar por uma depressão ou
Por isso, antes de terminar, dizer que está interessante, não vi o tempo a passar, parece que foram apenas 10 minutos. Muito obrigado. Obrigado. Antes de dar a oportunidade a uma outra pessoa, gostaria de responder essas questões. Até agora o meu cérebro registrou. Agora, vamos lá a essas questões. A questão do uso de métodos contraceptivos. Não vou entrar para as doutrinas, tá bem? Não gostaria de entrar muito na espiritualidade por causa das doutrinas. O que eu quero aqui que vocês saibam é que antes da fecundação não existe nenhum indivíduo formado. Conseguem perceber? Na contracepção, só evito deixar lá minha semente. Por que ok, vamos olhar para essa questão se é pecado ou não é pecado, mas depois vou deixar isso com o pastor. Por que, por exemplo, olhamos para o aborto como pecado? Houve fecundação, houve formação de um ser. Sim ou não? Sim. Mas no casamento decidimos usar métodos contraceptivos. Não estamos a matar ninguém, porque ninguém foi formado. Conseguem perceber? Não existe nenhum indivíduo formado. Então você não está matando ninguém. Agora deixa dizer uma coisa. Ainda que você não use métodos contraceptivos, só de ficar mais de 72 horas com essa semente dentro de si como homem, essa semente depois morre mesmo assim. Consegue? Usei uma linguagem acessível? Conseguiram perceber? Ainda que você não use nenhum método contraceptivo, depois de 72 horas, aquele que eu carregava hoje morreu. Tem outro. Então eu não vejo motivo para brigarmos nesse assunto aqui. Porque o indivíduo não foi formado. Ok? Agora, o chato é matar o fruto da concepção. Ok. Outra questão tem a ver com o sistema límbico das mulheres que está mais desenvolvido, né? Elas gostam de muita atenção e acabou perguntando aqui por que se afeiçoam mais pelos mundanos, né? E parece que cá nos irmãos não caem bem cá. Não, mas deixa-me primeiro te dar uma historinha. Uma vez alguém apareceu para pedir uma ajuda na parte dos relacionamentos. Eu não orei com a pessoa. Eu mandei a pessoa começar a cuidar bem do cabelo, cuidar bem das unhas, vestir-se bem, colocar um bom perfume. Acabou. Consegue perceber? E o que acontece? Nós, irmãos que oramos muito em algum momento, não queremos saber do perfume, espiritualizamos tudo, meu perfume Espírito Santo. Não, mas faz sentido. E em algum momento existe uma outra componente que não está ligada ao irmão, está ligada à irmã. Consegue perceber? Existe uma outra componente. Na vossa perspectiva, tudo quanto o filho pródigo foi comer ou foi fazer fora da casa, não tinha dentro da casa? A Bíblia, quando tu lês, te diz que quando ele volta, faz uma festa, lhe recebe, lhe dá um novo anel. Ali tinha uma boa música. Quer dizer, o problema não é porque lhe faltava música, lhe faltava comida. Não, é que não queria fazer dentro de regras. Irmãs, sabe que com o irmão há regra.
O beijo tem limite. O toque tem limite. E nós, como seres humanos, não gostamos de limites. Nos sentimos bem sempre que rompemos um limite. Quando nós estamos dentro da rotina, não temos mais motivação. Queremos sempre pular a cerca. Porque isso em alguns momentos, não que o irmão não esteja fazendo bem o seu papel. Não. Só que como tem limites que ele respeita, a irmã não quer saber de limites. Deixa-me te dizer uma coisa. Essa questão de limites está bem em Gênesis. E a primeira pessoa que rompeu o limite não foi o homem. Fica a parecer que os homens é que sempre querem experimentar mais, mas mentira. Fiz-me perceber? A outra questão tem a ver com depressão, né? Mas antes dessa, questão do tempo para a cura emocional. a questão do tempo. Não existe assim um tempo determinado para a questão de cura emocional. Consegue perceber? Só que com um bom apoio, algumas pessoas, a nossa capacidade de lidar com as emoções é diferente, dependendo da nossa personalidade. Há um que é ferido agora, manda embora tudo e diz: a vida é minha, só seguir em frente. Consegue perceber? Só que não se recomenda muito que você saia para uma outra relação enquanto ainda sentir-se ferido. Por um motivo. O indivíduo ferido não consegue curar o outro. Só vai lhe dar mais problemas. Existe um nível de dor emocional que acaba te fazendo confundir o seu libertador com o seu opressor. Repetir. Existe um nível de dor emocional que pode fazer confundir o seu libertador com o seu opressor. Quando ele chega com flores, você já desconfia. Diz: esse truque eu conheço. Mas isso que eu estou falando está na nossa Bíblia. Lembram-se dos israelitas quando estavam no Egito? Ficaram profundamente feridos emocionalmente, que quando Moisés chega para lhes libertar, são os primeiros a confrontar Moisés. Você veio nos dar mais trabalho aqui. Estávamos em paz aqui. Tijolos estávamos já fazendo uma boa, mas que você chegou. Consegue perceber? É o nível de dor. É o nível de ferida emocional que acaba te fazendo confundir o seu libertador com o seu opressor. Alguns aqui não estão sós porque nunca encontraram um libertador. Só porque guardaram bem as memórias do opressor. Como talvez teremos mais perguntas, a última tem a ver com memes, não é? Gente, o que eu posso vos dizer aqui, o que eu posso vos apelar? Peço para levantar a mão a pessoa que não consegue tolerar pessoas lentas. Levante a mão, por favor. Não sinta-se à vontade. Muito bem. Quem é que já estudou muito para um teste? Durante o teste esqueceu tudo e depois se lembrou tudo. Isso acontece muito, né? Quem usou smart aqui? Quem um dia aqui já teve desejo de atirar smart porque estava lento para ligar?
Parabéns. Você já acabou de se diagnosticar. Digam comigo, síndrome de pensamento acelerado. Às vezes o problema não é que a outra pessoa seja lenta. Você é que é rápido demais. Mas a ver na sua questão. Por que eu falei isso? Porque o nosso córtex cerebral tem algo que se chama RAM, fenômeno RAM, registro automático de memória. Esse fenômeno registra mesmo sem a tua permissão. Consegue perceber? Eu estou a passar por um lugar, estou a ver uma coisa, está registrado. Estou a entrar no Facebook, estou a ver uma coisa, está registrado. Não tem nenhuma autorização, nem precisa. Consegue perceber? O que eu quero vos pedir aqui para o vosso bem é que vocês reduzam o fluxo das informações que vocês consomem. Mesmo a questão de memes. Reduzam, não deixem. Olha, quem você não consegue lhe extrair o sorriso se não lhe der meme. Mesmo depois de orar. Mas para que nós possamos cair nessas todas questões que nós levantamos aqui, a questão de você se esquecer de uma matéria que você se preparou, a questão de você ser muito impaciente para com as pessoas lentas, isso chama-se síndrome de pensamento acelerado. Significa que tem muitas informações que foram registradas sem o teu consentimento, mas você foi exposto a isso. E aquelas informações, quando chega a fase em que você precisa usar informação útil, é bloqueado pelas informações inúteis. Consegue perceber? Naquele momento de teste, que você quer fazer teste, é o momento que você tem que aplicar o útil, acabam se abrindo algumas janelas que nós chamamos de janelas killers. São janelas assassinas. Elas bloqueiam a criatividade e dão espaço à informação que entrou sem o nosso consentimento. Você está na matemática, só vê panela. Está na raiz quadrada, só que passa meme. Consegue perceber? Então, o que eu poderia aconselhar aqui é reduzir-se, consegue perceber, o consumo da informação. Consegue perceber? E nós também podemos, em algum momento, nos tornar médicos dos outros, evitando partilhar aquilo que pode ferir os outros. Consegue perceber? Eu, sinceramente falando, estou a falar de mim. Eu conheço as pessoas pelos meios que partilham. Consegue perceber? Por exemplo, você não vai me partilhar um meme de não tem semente de caixa para me dar, estamos a deixar. Você é cristão? E espera que eu te tome a sério. Só porque é meme. Não consegue perceber? Não perceber. Surge houve uma história aí de se ter um namorado não consegue pelo menos te dar 100 meticais, manda ali 10. E você vai partilhar esse bem, tipo, não tem 100 meticais, está-me a deixar. Eu não quero saber se é mesmo ou não, eu que tomo a sério. Não, é que o tipo de coisa que te deixa feliz fala mais sobre ti. E aquilo que gastou seu tempo, seus megas, fala mais sobre ti. Se você gastou tempo e megas para partilhar o inútil, não sei se consegui chegar lá. Ok, 11h50 já está. Felizmente, acho que só podemos um outro dia. Tem questões? Já não sei, não é comigo. Mais 10 minutos. Pastor está tendo misericórdia de mim. Sim, por favor. A primeira questão é: como saber se eu devo? Estou a falar
pessoa que diz que todos os jovens são iguais, tudo mais, a pessoa está perdida. Como é que essa pessoa vai saber que o tempo, como é que essa pessoa vai saber que já está curada? Porque muitas das vezes as pessoas que não estão bem não sabem que não estão bem. Então, como essa pessoa vai saber que o tempo e como vai saber? Como essa pessoa vai saber que é o tempo e como é que vai saber quando for o tempo que é a pessoa certa? Como essa pessoa pode fazer para curar a dor? Uau! Como vai saber se é o tempo? Primeiro, tem algumas coisas que nós devemos destacar. A partir do momento que você não dá um passo só porque o outro deu, provavelmente esse é o tempo. Estamos juntos? Não, vou repetir. A partir do momento que você toma uma certa decisão, não porque você viu uma outra pessoa tomar decisão. Consegue perceber? Então, é o seu tempo. 2, a questão de saber qual é a pessoa certa não é séria. Também, já nessa parte envolve um pouco de espiritualidade que eu não quero tocar. O que eu posso apelar aqui? Lembram-se do capitão de navio de Tarsis? Sim ou não? Vocês querem me obrigar a entrar um pouco na terapia dos relacionamentos. O maior erro que o capitão de navio de Tarsis cometeu é de ter permitido alguém entrar sem que o tivesse questionado. Faz sentido? O maior erro que ele cometeu foi de ter permitido alguém entrar no seu navio sem que antes tivesse questionado. E veja que a cura só se manifestou quando ele questionou. Quando Jonas estava no porão de navio, chegou, fez algumas questões importantes. Quem tu és? De onde vens? Qual é a sua cultura? Para onde vais? Gente, separa um dia para falarmos dessas 4 questões que são pilares do relacionamento saudável. O problema do capitão de navio de Tarsis, o único critério que era válido para ele, para alguém entrar no navio, era dinheiro. E infelizmente acontece nos nossos dias. Sim ou não, irmão? Sim. Querem obreiro que tem um sal, mas um sal. E nós não conseguimos fazer essas 4 perguntas. Quem tu és? De onde vens? Para onde vais? E qual é a sua cultura? Com o tempo eu posso desmistificar os mistérios que estão nessas 4 perguntas, mas não é uma coisa para hoje. Consegue perceber? Sobre o risco de você deixar alguém entrar no seu... E sabe qual é o problema quando você deixa uma pessoa errada entrar no seu navio? Você corre o risco, ok? Você corre o risco de aliviar-se de carga que era necessária para o teu local de chegada. O capitão do navio de Tarsis começaram a jogar fora a mercadoria. Mas o problema não era a mercadoria, era a pessoa errada. E quando você namora com uma pessoa errada, você vai jogar fora a mercadoria. Consegue perceber? Então tem questões envolvidas aqui, mas também é questão de critérios. O problema é que nós temos critérios para tudo, menos nos relacionamentos. E para finalizar, se você quiser conhecer o indivíduo, não lhe ponha regras. Você vai conhecer a pessoa que você quer que seja e não a pessoa que é. Se eu disser, o critério para namorar comigo tem que ser um homem que ora muito, não vai à festa, não vai... A pessoa pode se comportar só para se adequar, para conquistar. Mas se eu não impor nenhuma regra, eu vou conhecer a pessoa que realmente é. Glória a Deus. Sim. Sim. Quando uma pessoa já tem esse problema de comparação pelo pior, o que fazer para evitar ou para se curar dessa doença? A questão da comparação pelo pior tem a ver com você se esquecer do seu propósito. Consegue perceber? Elias, ele comparou-se
pelo pior porque havia se esquecido do seu propósito. É por isso que ele acabou confundindo uma jornada com destino. Quando em algum momento você se esquece de quem você é e por que você existe, a comparação pelo pior nunca vai parar. Mas a partir do momento que eu nunca desvio-me daquilo que é a minha identidade, é fácil eu sair dessa comparação por pior. Então você tem que sempre se lembrar, eu costumo dizer para as pessoas, de todas as coisas que você não pode se esquecer, existe uma mais importante, a razão pela qual começou. Então eu estou na jornada da vida, eu sei por que estou aqui, eu sei por que existe, mas o maior problema também que existe entre nós é porque não sabemos por que estamos aqui. E quando você falha no propósito, você falha na proteção. Consegue perceber? A partir do momento que eu não sei por que estou fazendo, quem sou eu vou falhar em proteger, porque não me conheço o suficiente. Ok? Não, fiz-me perceber? Deixa-me dar um exemplo de uma pessoa que eu vi a questão da comparação. Eu já estive numa paragem. Passou o primeiro chá. Estava muito cheio. Consegue perceber? Aliás, não estava cheio, estava vazio. Estava a ver um outro chapa cheio de trás. Problema da comparação. Vai haver problema da comparação, principalmente por defeito. Éramos muitos na paragem. Passou por pensar que encontraria outras pessoas lá pela frente. E que a pessoa que estava vindo atrás ia carregar aquelas pessoas que estavam naquela paragem. Sabe o que aconteceu? Os dois passaram. Um havia carregado, outro não havia carregado. Quem estava a competir chegou vazio. Quem não estava competindo chegou preenchido. Isso por causa de comparação. E a comparação te faz lutar com coisas que não existem. Você achar que o outro está vazio vai levar mais passageiros enquanto está cheio. Esse é o problema da comparação. Então, para além da comparação, nós temos que sair do nível da comparação para o nível de nos inspirarmos. Eu acho que é mais prático. Não se compare, simplesmente se inspire. Os 10 minutos de misericórdia também já passaram. Eita! Vocês sabem que isso não pega. Deixa eu ter a última. É a última. Boa tarde. Sim, falou-se que na gravidez nós devemos ter estrutura e estar preparado. Como saber se alguém está preparado para gerar uma gravidez que teve através de um abuso? Aí ninguém está preparado. Se foi abuso, até o nome diz abuso. Aí ninguém está preparado. O que vai acontecer é que essa pessoa tem que validar a situação. O primeiro passo para a superação é a aceitação. Consegue perceber? Naquele momento que sempre vou lidar com a negação, não vai me ajudar. Eu tenho que aceitar que sofri. Validar a dor. Chama-se validação da dor. A segunda coisa é estabelecer uma roda de apoio. Seja através de psicólogos, amigos mais próximos ou família. Ok? Então, essa pessoa não está preparada. Mas pode acontecer que ao longo do tempo desenvolva ou venha desenvolver uma estrutura emocional melhor que uma pessoa que não foi abusada. Isso depende da roda de apoio. Só isso. Estamos juntos, né? Então, pronto. Obrigado pelo tempo que me concederam. Não cheguei até ao âmago, mas ficou essencial. E obrigado mesmo pela confiança. Espero que pelo menos tenham aprendido alguma coisa. Obrigado. Tá.